Bem-vindo, você que está aqui assistindo a gente na nossa retransmissão. Hoje a gente tem um assunto muito interessante. Você já ultrapassou a barreira do currículo, já conseguiu enviar, já está tendo resposta, está sendo convidado, inclusive, para participar de entrevistas. Mas, exatamente nesse momento, você não consegue ir para o próximo nível, não consegue ser chamado para a dinâmica de grupo, não consegue se sobressair. E outro candidato, muitas vezes menos qualificado que você, entra no seu lugar. A última live que eu fiz teve tanta repercussão que as pessoas pediram para repetir o tema. Eu não sei, porque é espontâneo, eu não sei se eu vou conseguir repetir exatamente o que eu falei, mas eu vou falar hoje sobre 4 erros, oi Marcinha, que podem te tirar do jogo na hora da entrevista. Mas eu também vou te dar uma atitude super poderosa que até mesmo se você cometer alguns erros durante a entrevista, podem apagar essa primeira imagem do recrutador a seu respeito. Quer saber quais são? Então vamos lá. Vamos chamar todo mundo que vocês acreditam que está emperrado agora, justamente porque não consegue passar da entrevista. Então põe o dedinho aí no aviãozinho aqui embaixo. Vamos chamar a galera. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta especificamente sobre esse tema, sobre carreira, tem um quadradinho aqui embaixo com um ponto de interrogação. Vou pedir para você apertar aí e deixar a sua pergunta. No final da live eu respondo, tá certo? Então, você que está aqui comigo, que está chamando seus amigos, seus colegas para que a gente possa fazer essa live. O nosso tema hoje: 4 erros para você parar de cometer agora na entrevista, porque elas tiram você do jogo e impedem você de ir para o próximo nível no processo seletivo. E ainda vou te dar uma atitude super poderosa que vai apagar qualquer possibilidade de erro ao final da entrevista. Tá interessado? Tá interessada? Então chama a galera, aperta esse aviãozinho aqui pra gente começar a nossa live falando desses 4 erros e o que a gente pode fazer. A entrevista, gente, se você já chegou até aqui, ela precisa ser o momento que você mais vai brilhar. Por isso até que eu coloquei esse filtro com essas coisinhas brilhantes no rosto. Esse é o seu momento. Se você já passou pelo currículo, o recrutador viu alguma coisa em você. Ele percebeu, essa pessoa pode me ajudar aqui dentro. Ela pode nos ajudar a resolver os principais problemas, os principais desafios do cargo que a gente está abrindo essa vaga. Então, eu preciso agora, quando eu chamá-la para a entrevista, ter certeza de que essa pessoa é tudo aquilo que eu percebi no currículo. E mais, eu preciso ter certeza absoluta. Peraí, caiu aqui o nosso microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um sinal aí. Então, ele precisa ter certeza absoluta de que tudo que você colocou no currículo corresponde realmente a você. E mais, tá travando muito? Para mim tá ok aqui. Tá tudo ok aqui? Leone, de repente, a internet ela tem umas quedas. Pode ser isso, tá? Então, a solução: dá uma saída e volta, porque aí a sua internet, de repente, ela melhora, tá? Mas volta, Eulane, tô te esperando. Vou ficar olhando aqui você. Então, é muito comum você, muitas vezes, ter todas as competências, as formações necessárias, mas não saber falar sobre o seu diferencial e, mais do que isso, não ter nenhum conhecimento prévio da empresa, da instituição para a qual você está se candidatando. Isso é muito mal visto por nós, headhunters, recrutadores. Porque é uma questão importante, a gente entende que é importante tanto para você quanto é para a gente você conseguir essa vaga. Então, o mínimo que a gente se espera é que você tenha se preparado para mais esse processo. Me diz uma coisa, vocês costumam fazer concurso público, certo? Na enfermagem? Quando vocês percebem uma vaga, né, um concurso aberto, o que vocês fazem? Qual é a primeira etapa de vocês? Saiu, você ficou sabendo, saiu o concurso para o Hospital Geral de Brasília, por exemplo, né? Qual é a primeira coisa que você vai atrás? Conta pra mim. Quando você percebe assim, saiu o concurso
concurso público. Boa noite, Andréia, para aquilo que eu queria. Qual é a primeira atitude que você tem? Vamos ver aqui se tem concurseiro aqui dentro. Acho difícil não ter, a Marcinha já disse que é. Ver o edital, isso mesmo, né? Por que a gente vai olhar o edital? O que tem no edital? Tem, isso, Luiz. Lá tem, ó, o que você vai fazer, certo? Quais são as competências necessárias, quais são as provas para as quais você vai ter que se candidatar, vai ter que realizar, né? Se existe, porventura, alguma prova de títulos, que é muito comum em concurso, não é isso? Então, você vai lá e checa tudo. Aí, quando você checa, você observa assim, essa matéria, eu acho que vou ter que estudar um pouquinho mais, você não faz isso? E aí, em seguida, o que a gente faz? Qual é a segunda etapa do concurso público? Eu dei aula para concurso público durante 6 anos da minha vida. Qual é a segunda etapa? Estudar, né? Buscar informação. Boa noite, Aline. Para esse concurso, para que você saia na frente, para que você vá bem. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente vai atrás de apostila, de cursinho, né? Verifica qual é a banca, né? Para a qual a gente está se candidatando, né? Vai estudar, isso mesmo, Aline, né? Então, a gente vai estudar. Estudar, ler o edital, verificar qual é a banca, fazer as questões, isso, né, Andréia? Fazer as questões que já caíram em provas anteriores, tudo isso faz parte de um ritual. Se preparar para o concurso, né? Se preparar para o concurso. Agora me diz, o concurso, quando você está se preparando para o concurso, você está se candidatando a uma vaga, não é? Abriu vaga, abriram 15 vagas, 20 vagas, você está se candidatando a uma vaga. Então, por que quando você está se candidatando a uma vaga lá na instituição privada, vai ser diferente? Você também precisa se preparar. Qual é o edital da vaga? No caso de quem está procurando emprego na área privada. É a descrição da vaga. Lá tem tudo que vai ser necessário e lá tem muitas dicas, boa noite, a respeito de o que vão esperar de você. Né? Então, por que a gente não estuda a descrição da vaga como a gente estuda o edital? Você vai estudar a banca que vai te avaliar. Por que a gente não estuda também o recrutador, o entrevistador? Boa noite, Aline. Por que a gente também não se prepara para cada uma das etapas, né, Aline? Verdade, né? Por que a gente não se prepara para entregar o currículo? Por que a gente não se prepara para fazer a entrevista, para fazer a dinâmica de grupo? É a mesma coisa. Então agora eu quero que você encare a entrevista e todas as etapas do processo seletivo como se você estivesse num concurso. Por que é um concurso? Concurso nada mais é do que uma seleção, você está num processo seletivo. Então, primeiro erro que pode te tirar da jogada, não se preparar. Aline, né? Aqui, ó, como a gente está falando dos erros da entrevista, a gente já passou pela fase de currículo, mas concordo com você. Primeira coisa é preparar de maneira personalizada o currículo. Mas qual é o primeiro erro fatal para a entrevista? Não nos prepararmos para ela. E não é a aparência que conta, né? Mas é o que você demonstra com a sua imagem. Então, olha só, eu tinha live aqui hoje com vocês. Fui me arrumar, porque vocês merecem, vocês são a minha audiência, né? Imagina se eu chegasse aqui com o cabelo assim, todo louco, né? Parecendo uma doida, vestida de pijama. Não ia rolar, né? Não ia ficar bom, não é verdade? O que vocês iam pensar? Será que ela tem cara de profissional, né? Será que até desarrumei o cabelo que eu tinha arrumado para vocês. Será que, né, essa pessoa tem alguma coisa realmente importante para me falar? Ela tá dizendo que foi recrutadora, headhunter por 20 anos, assim, com esse cabelo, com essa roupa, tá? Então é nesse sentido. A nossa vestimenta é parte de nós. Ela é a nossa aparência, a nossa imagem, é a primeira coisa que chega. Então, da mesma maneira que a gente se preocupa em preparar, boa noite, Elane, nos preparar, né, para realizar esse concurso, chegar mais cedo, no caso do concurso vestir uma roupa confortável, porque vão ser 4 horas ou mais de prova, a gente também precisa se preparar
para a entrevista, tá? Então essa preparação não é só pensar na roupa, também tem que pensar, mas principalmente em coletar, primeiro erro, em coletar, pessoas que não coletam as informações, tipo, dissecar a vaga, né, a descrição da vaga, quando a gente não tem experiência na área, como fica na hora da entrevista. Você pode não ter experiência na área, Liz. Eu até fiz uma live, se não me engano, sobre isso aqui. Mas se você tem alguma experiência, né, como estagiária, tem experiência até no estágio obrigatório, você já tem experiência, pode não ser comprovada em carteira como profissional, tá? Obrigada, Elaine. É pra você, pra todos vocês que a gente faz com todo carinho essa live. Então, se você tiver mais alguma dúvida, põe aqui nessa caixinha pra gente ir direto ao ponto, e aí no final, juro que eu respondo todas que tiverem aqui na caixinha, tá? Então, é importante você se preparar, coletar essas informações. Patrícia, mas eu vou coletar onde? No site da instituição, vai verificar com aquele monte de grupos que você tá lá inscrita, né? Para poder ver vagas, para ter uma atualização lá de enfermeiros. Olha, alguém trabalha ou já trabalhou nessa instituição? Eu tenho uma entrevista, eu queria algumas informações. Você vai usar esse grupo a seu favor. Os grupos no Face, os grupos no WhatsApp, tá? Então, os grupos no LinkedIn, por favor, principalmente, pode não ter a prática, mas pode ter conhecimento científico, sim. Então, é importante que você... Esperou ansiosa, Lu? Que bom! É importante que você se prepare, tá? Então, colete o máximo de informações. Mas um detalhe, não colete informações só sobre a empresa, a instituição, mas sobre o cargo, né? Desde a descrição até as pessoas que trabalham lá. Se você já está no LinkedIn, que é uma rede fantástica, você já colocou enfermeiros na sua rede de conexões. Também já deve ter colocado o pessoal de RH, né, dos principais hospitais, para os quais, inclusive, você se candidata. Você já começou um relacionamento com eles. Não? Você não tem perfil no LinkedIn? Não usa? Precisa usar, tá? No nosso curso LinkedIn de A a Z, eu te mostro como tirar o máximo dessa rede, tá? Então, é importante que você busque essas informações em todos esses lugares e também tente imaginar quem serão os possíveis entrevistadores. Quem é que te entrevista no hospital? Os analistas de RH. Então, entra no hospital, lá no LinkedIn, busca o cargo, tá? Analista de RH e coloca dentro dos filtros que tem lá especificamente o hospital. Começa a acompanhar o feed, né? Aquela parte das notícias, a página inicial dessas pessoas, o que eles publicam, o que eles comentam sobre o hospital, os desafios. Olha quantas informações só de olhar para o perfil de quem trabalha lá você tem. Da mesma maneira, procura os gestores de enfermagem, né? Os gerentes de enfermagem, dependendo da instituição, é gestor ou é gerente. Por quê? Porque provavelmente uma das etapas vai ser entrevista também com essa pessoa. Começa a se relacionar com essa pessoa antes. Olha que incrível você chegar lá e já conhecer a pessoa do LinkedIn. Ela olhar pelo seu nome, pelo LinkedIn que você colocou lá no currículo. Olha, é minha amiga do LinkedIn, né? Então, você já favorece, é familiar, não é mais uma pessoa oculta, uma pessoa estranha para ela. Né? Fica mais fácil a comunicação na hora da entrevista. Então, primeiro erro que vocês nunca mais vão cometer é ir para uma entrevista sem se preparar antes, ok? Sem coletar todas as informações sobre a instituição, sobre o cargo, aonde eu vejo lá na descrição do cargo. Dentro dos sites das instituições maiores, se você entrar na parte institucional, tem até os cargos descritos. Você pode pegar mais informação lá. Com os seus amigos, colegas dos grupos de WhatsApp, de Facebook, no LinkedIn que você participa, pegar mais informações sobre a instituição, tá? E também sobre o recrutador, né? Possíveis entrevistadores, lembra? Analista de RH e também os gestores que possivelmente vão te entrevistar nesse momento. Então esse é o primeiro erro fatal, eu tenho certeza que mais ninguém aqui vai cometer, né? Ir para uma entrevista sem saber essas informações. Por quê? Onde eu vou usar essas informações, Patrícia? Na hora que você estiver
anunciando a sua trajetória profissional. Na hora que você for falar o seu diferencial, quando você for citar os principais desafios que você já atravessou, e aí você vai escolher aqueles que você sabe que eles também estão passando, que seria interessante, né? O desabafo do gestor de enfermagem falando, não consigo ninguém na minha equipe que consiga fazer um processo de classificação de risco correto. Aí você vai usar, né, isso como seu diferencial. Se você tiver, lógico, 100% íntegro, tá? Então é importante, dei um exemplo de uma pergunta que devemos fazer para o recrutador. Vou dar no final, Mara, mas essa pergunta devia estar aqui na caixinha. Tá? A gente vai falar sobre isso. Então, primeira questão, já sabem, preciso estudar tudo isso. Do mesmo jeito que a gente estuda para a prova do concurso, tá? Estuda a banca do concurso, tudo bem? Segundo, também tem a ver com não se preparar. Não fazer simulações. A Amada fez uma pergunta super legal, né? Então, se perguntar, quais seriam as possíveis perguntas que o danadinho desse entrevistador faria para mim, tá? Que essa pessoa vai fazer para mim? Que tipo de pergunta? A gente já sabe algumas, eu já falei algumas para vocês, a gente até foi motivo aqui, né, de live. Tem as perguntas que vocês normalmente, né, travam a língua. Qual a sua principal qualidade, um defeito, né, um ponto de melhoria. E isso tudo você precisa treinar, porque na hora da entrevista tem que sair fluido, natural, como a gente está conversando aqui. Tá? Você não precisa falar decorado, inclusive é ruim, porque aí não parece que é você. Então é muito importante que você treine. Com quem que eu vou treinar? Com um amigo, com a amiga, com o marido, com a mulher? Afinal de contas, eles também têm interesse que você fique empregado logo, seu pai, sua mãe. Não tem ninguém, treina no espelho. Uma hora você como entrevistador, outra hora você como entrevistado. E aí observe, inclusive, se quando você está fazendo essa troca, se o que você fala quando é entrevistado, se realmente convence. Quando está sendo entrevistador, né, e o seu colega responde as suas respostas, se realmente está sendo convincente. Se é valoroso aquilo. Quanto mais você treinar essa simulação, mais natural e mais pontos, sim, porque nas entrevistas, eu não sei se você sabe, vocês são pontuados em todas as etapas do processo. Igual a gente é pontuado no concurso, não tem? Você tirou tantos por cento na prova prática, ali, passou da linha de corte, da prova teórica, passou da linha de corte, vai agora para a prova de títulos e assim por diante. Aqui não é diferente, tá? A gente tem um case fantástico, tem vários, mas tem um case que eu gosto muito, que é do Ricardo, né? Que ele atingiu 100% da pontuação na entrevista. Como é que ele sabe disso? A entrevistadora escreveu para ele uma mensagem falando. Né? Então é importante isso. Né? Você treine repetição, treine repetição. Porque a Ana falou que tem isso até na cabeça. Ana, mas tenta, né? Quando você estiver perto de uma entrevista, faz no espelho também, mas tenta fazer com alguém para ver a reação da pessoa. Fala para ela fazer as perguntas fora da ordem que você deu para ela, para justamente, né, você ser pega de surpresa. A gente tem um e-book 50 perguntas mais usadas nas entrevistas de emprego na enfermagem, suas respostas, né, suas sugestões de respostas matadoras, para você justamente ficar treinando. Aí quem tem esse e-book já, quem tá no rap, quem tá, né, nos nossos cursos tem esse bônus, né? Já pode começar a treinar, né? Pega essas perguntas, entrega para a pessoa e fala assim, escolhe aí 10 dessa e não me diz quais são. Ó, que delícia. Porque aí você vai ficar mais tranquilo, vai ser natural para você, do jeito que a gente conversa. Você conversa com um amigo, né? Um amigo te pergunta, e aí, o que você tem feito? Conta pra mim. A gente, né, deixou de se falar quando ainda estava lá na faculdade. Aí, o que você fez? Que pergunta é essa? Oi, Lumarques. Que pergunta é essa? Essa pergunta nada mais é do qual é a sua trajetória na enfermagem até agora. É a mesma coisa, né? Esse e-book, manda depois um direct pra gente, Elaine. A gente vai realmente começar a vender ele, né? Ele não era vendido, ele fazia parte do nosso programa Recolocação Profissional para Enfermeiros, mas muita gente está pedindo. Então a gente está vendo a possibilidade de vender. Manda um direct, quem tiver interessado, que aí a gente conversa, tá? Então, segunda etapa, ficou claro? Você precisa também se preparar em termos de simular essas
perguntas e principalmente as suas respostas. Tá? Uma que você precisa de cara já se preparar muito é dizer a sua trajetória com o seu principal diferencial. Eu já fiz uma live aqui também falando disso, né? Como é que a gente constrói esse diferencial. Então, Marcinha é uma mentoranda minha, a gente já construiu o diferencial dela, um diferencial lindíssimo. Eu tenho outras mentorandas que também, né, a gente fez uma construção belíssima. A Andréia agora foi nossa aluna na penúltima turma do RAP. Ela, técnica de enfermagem, inclusive, conseguiu, né, a vaga como enfermeira que ela queria. Ela não tinha atuado ainda, a gente fez uma construção linda do diferencial dela. Gente, quando de construção, a gente não está inventando nada. É porque nessa preparação, né, para a entrevista, eu sento com você e aí eu vou dissecando todas as suas experiências, todos os resultados que você já gerou e que muitas vezes você não se dá conta que não é um resultado que é importante, né, para a instituição. Então, foi uma construção bem bonita. Então, construção nesse sentido, a gente pegar o que a gente tem, fazer essa análise, esse cruzamento de dados e aí criar, né, a resposta em cima. Você não vai inventar nada, é tudo real, é só uma construção na hora de você comunicar esse diferencial e esses resultados, tá? Então, importante você treinar, ok? Terceiro, não saber comunicar seu diferencial na hora da trajetória. Quando pergunta assim, fala pra mim a sua trajetória, o seu caminho até agora, o que você realizou na enfermagem, aí a pessoa fala assim, eu me formei em 95 como técnico, aí trabalhei em 4, 5 hospitais como técnico, aí depois eu resolvi fazer a graduação, aí em 2012 eu me formei, continuei atuando como técnico, trabalho principalmente no PS. Foi isso. Isso eu consigo ver no currículo. Isso não me diz por que eu devo contratar você. Então é muito diferente uma pessoa falar, olha, eu sempre amei a enfermagem, né? Queria tatuar na minha veia, enfermagem na veia, porque desde criança que eu gosto de ajudar as pessoas, eu vi alguém cair, isso foi verdade, né? Alguém caído eu já ia ajudar e eu escolhi enfermagem. Então, eu comecei pelo técnico, na época eu não tinha condições financeiras para fazer uma graduação, mas eu coloquei como objetivo meu que eu ainda seria graduada em enfermagem, que ia atuar como enfermeira. E realmente eu tenho atuado como técnica, essa é a minha primeira possibilidade de trabalhar como enfermeira. Eu sei que eu posso agregar muito nas últimas instituições como técnica, inclusive eu substituí a enfermeira do nosso setor, quando faltou eu fui convidada com a minha supervisão, é lógico, mas justamente porque eu tô nesse caminho. Então, meu desejo é ser enfermeira da UTI, quero trabalhar dentro, inclusive, também de bloco cirúrgico. E quem formou agora, o que dizer? Mesma história, por que você foi fazer enfermagem, Luziana? Por que você foi fazer enfermagem? O que te mobilizou? Tá certo? A partir disso, o que você construiu durante a sua formação? Durante os seus estágios, durante os trabalhos em grupo? Por que os seus professores te elogiavam? Como que isso que seus professores elogiavam podem agregar agora valor para a instituição? É a mesma história, tá? O que não falar numa entrevista de emprego? Quanto eu vou ganhar? Não é a hora de falar disso, né? Olha, eu só quero trabalhar se for à noite, ou só se for de dia, né? Falar mal da empresa, da instituição, do chefe, supervisor anterior, nunca, tá? Para quem me perguntou. Sou instrumentador cirúrgico e estou fazendo técnico de enfermagem. O que posso dizer? Ítalo, ok, você está querendo agora trabalho como técnico de enfermagem, que você é instrumentador. Tão bonita a sua carreira de instrumentador, me conta um pouquinho mais, tá? Me fala aqui mais um pouquinho para eu poder te ajudar. Então, vamos lá. Precisa dizer qual é o seu diferencial. Aquilo que só você faz e que você faz muito bem. E você precisa comunicar. É por isso que é tão importante você fazer a simulação de entrevista antes. Vamos sim, você quer trabalhar como técnico, né? Então,
comecei minha carreira como instrumentador cirúrgico por esse motivo, mas eu quero realmente crescer na carreira da saúde, escolhi a parte da enfermagem agora, acabei de me formar como técnico, mas tenho toda a experiência em bloco cirúrgico, já que atuei como instrumentador tanto tempo, né? Sempre fui conhecido por ser uma pessoa, aí vai dizer quais são os seus diferenciais, inclusive consegui contribuir com a minha equipe, nas últimas equipes em que trabalhei como instrumentador, dessa forma, né? Era elogiado pelos técnicos e pelos enfermeiros e pelos médicos por isso. Pronto, acabou de falar seu diferencial, tá? Então, esse é o nosso terceiro erro. Que bom, Vilma, que você está gostando, fico muito feliz. Preparado com todo carinho para vocês. Quarto, por favor, vamos parar de cometer esse erro. Ser passivo na hora da entrevista. Como assim, Patrícia? Fala pra mim, o entrevistador, né? Qual foi a situação mais difícil pra você nesses 10 anos que você tem experiência na enfermagem? Situação mais difícil? Foi uma vez que o pessoal fez greve e eu morava perto do hospital e eu tive que ir pra lá e pegar tudo que tinha pra fazer naquele dia. Não perca a chance em nenhum momento de demonstrar todo o seu diferencial. A situação mais difícil é a que você vai citar, porque ela está pedindo para você citar a situação mais difícil, quem vai escolher é você. É aquela situação que deixa claro qual é o seu diferencial. Por que você, que é um baita de um Nossa! Bom, uma pessoa que resolve muito bem os problemas, né, vai contribuir para a minha instituição. Não perde esse momento. Então, isso é ser ativo durante o processo seletivo, percebe? É usar toda e qualquer oportunidade que você tiver para mostrar por que você é a pessoa. Porque é você o grande solucionador de problemas. Era essa palavra que eu estava procurando, tá? Então, não perde essa oportunidade. Até quando te perguntarem, cita pra mim um ponto de melhoria, um defeito. A gente não usa mais essa palavra defeito, né? Se o seu entrevistador tá usando, ele tá meio fora de moda, tá fora de tendência. Então, qual é o ponto? É ponto de melhoria. Então, qual é o ponto que você está fazendo pra melhorar? Eu percebi que um ponto de melhoria que eu tinha era, de repente, ser mais focado, tô fazendo um plano de carreira. Quem nunca fez seu plano de carreira, continua, né? Me segue no pati.az.oficial, que quando acabar essa live eu já vou entrar na outra. Eu vou falar exatamente como construir um plano de carreira em 7 passos. Se quiser, vem comigo. Então, constrói o seu plano de carreira em cima disso, para que você realmente possa, nessa hora, mostrar por que você agrega valor, né? Por que é tão importante para você que está entrando nessa instituição, tá dentro desse cargo. Ítalo agora, por exemplo, por que é tão importante para você que já está empregado, que já tem muita experiência como instrumentador, uma carreira super bonita, agora está querendo ser técnico? Precisa deixar claro. E assim, eu como entrevistador tenho que entender, nossa gente, tem um técnico aqui dentro que já foi instrumentador. Nossa, ele vai ajudar super na hora da cirurgia, percebe? Isso é um diferencial seu, Ítalo. Você precisa explorar isso na hora da entrevista, tá? Da mesma maneira, quem já foi técnica, está se candidatando para uma vaga como enfermeira, momento Chico Coach, tá? Me desculpa. Não fica naquele mimimi. Eu sempre fui técnica, ninguém vai me dar uma vaga como enfermeira. Mentira, já coloquei 2, estou indo para a terceira. Não existe isso. O que existe é uma técnica, é um técnico que não está demonstrando, comunicando nenhum motivo para a contratação e está querendo que eu te contrate. Aí não tem por que eu te contratar, né? Eu preciso entender qual é pensa assim, eu, entrevistadora, preciso entender qual é a grande vantagem de eu ter agora uma enfermeira que já foi técnica, um técnico que já foi instrumentador, percebe? Pode repetir, por favor? Quero te seguir. Posso. Pati, Marcinha, coloca pra mim aqui, se você puder, se tiver ainda, Pati, com y.az.oficial, tá? Vamos aprender a fazer o plano de carreira. Então,
se concentra em ser ativo. Toda situação que você tiver, não dá aquela resposta curta. Ah, você tem experiência no bloco cirúrgico? Tem. Como assim tem? Tem tenho experiência em bloco cirúrgico, inclusive participei de cirurgias que duraram 10, 12 horas, em que eu atuei dessa forma, a nossa equipe realizou isso. Segundo o médico, foi imprescindível que nós técnicos, principalmente eu, estivesse lá, porque eu ajudei assim, assado, pronto. Tá? Então, nunca seja passivo e fica só na resposta rápida, tá? Tem experiência sim, tá? Não. Obrigada, a Marcinha colocou aqui, ó, tá? Será que eu consigo fixar? Eu ainda não aprendi a fixar, então não vou tentar antes que eu faço besteira aqui. Entrou na hora certa, Rayane? Bem-vinda. E se a pessoa realizar atendimento domiciliar, está indo para a área hospitalar? Como explorar isso na entrevista? Melhor ainda, olha só, o paciente que foi para o domiciliar, provavelmente em algum momento, ele passou pelo hospital, certo? E aí você resolve o problema que muitas vezes foi gerado lá no hospital. Você é o ponto final, então você sabe como mostrar, olha, inclusive atendi muitos pacientes, né, que vieram com, eu vou te chamar de ferida, mas eu sei que é pressão, esqueci. Vocês sabem, me fala aí, pressão o que é? Aquela ferida que dá porque a pessoa ficou acamada. E aí não foi mal cuidado, então eu sei exatamente, eu vou saber exatamente aqui no hospital o que fazer, né, para resolver essa ferida, que eu sei que tem outro nome bem bonito, chamado pressão alguma coisa, né, úlcera, mas eu sei que é lesão por pressão, não é bem isso, tudo bem, vamos deixar a lesão por pressão ou a úlcera, né, e eu a tratei de úlceras assim, assado, e eu sei que no hospital, se tivessem feito isso, não haveria esse problema, percebe? Você acabou de me dar uma... Nossa, que bom, LPP. Ela sabe lidar com a LPP, então ela vai ajudar a gente aqui a fazer a prevenção. Olha que delícia, tá? Tudo que você já fez na sua vida, você pode usar a seu favor. Basta que você decida que isso vai ser uma vantagem e não uma desvantagem. Gente, o defeito que você conta pode ser uma vantagem. Eu tava falando quando alguém me perguntou alguma coisa. Por isso que eu gosto da caixinha. Ó, as 4 pessoas que perguntaram na caixinha, eu vou super dedicar agora a resposta a vocês, tá? Vou dedicar exclusivamente para vocês. Não, vocês que são show, eu quero ver a enfermagem no lugar que ela tem que estar, sendo valorizada, sendo reconhecida. E para isso, meus amores, vocês precisam fazer a mudança. Não espera que o médico, que o gestor, que os clientes reconheçam vocês. Comece a mostrar o seu valor. Como que... Olha, agora eu gostei, Ana. Tem uma aula, lesão por pressão, LPP, úlcera por pressão, é denominação antiga que caiu em desuso. Obrigada, Ana. Obrigada, eu gosto de aprender. Adorei. Então, lesão por pressão, viu, gente? Não é mais úlcera, lesão. Então, é importante, e a minha mentoranda Karina vai me bater, porque ela já... Pressão negativa! Lembrei que ela trabalha com isso. Tá? Então, é importante que você comece agora a pensar todo o diferencial que você gera. Então, imagina assim, você tinha dificuldade de focar. Não, eu era uma pessoa que eu desfocava muito rápido. E eu percebia que isso atrapalhava, né, o meu trabalho, desde que seja algo que não atrapalhe a ponto de colocar em risco o paciente, você que está escolhendo, né, qual é o defeito, qual é o ponto de melhoria. E eu comecei a fazer um checklist que eu sempre carrego comigo, qualquer atividade que eu vou fazer, eu consulto o checklist e assim eu não perco mais o meu foco. Eu aprendi com a Patrícia lá do Ibrahim a fazer a técnica Pomodoro, então agora eu estou fazendo essa técnica e eu não perco mais o meu foco, eu tenho o máximo de produtividade. A pessoa nem lembra que era um defeito que você estava falando, percebe? Você acabou de dizer que tinha problema de foco e eu nem me lembro mais qual era o problema, porque você já disse tudo que você está fazendo para resolver. Então não perca a oportunidade em nenhum momento hoje de deixar claro, tá? Como você vai ajudar e fazer a diferença ali dentro. Então, seja ativo, responda em profundidade, vá além do sim, do ok, é isso mesmo, eu fazia, tá? Aprofunda.
Pensa assim, como que eu posso usar? Chegou, Polly, que bom. Como que eu posso usar isso para que ele perceba o quanto eu posso ajudar? E agora lembra, eu falei para vocês, antes de eu responder aqui, as 6 perguntas, já temos 6. Eu falei para vocês assim, eu vou dar também uma atitude super poderosa. Se você cometeu alguma gafe durante a sua entrevista, você vai zerar, vai ficar positivo de novo. Que é? Então vamos lá, preparados? Atitude poderosa, super poderosa. Descubra qual é o problema que você resolve na instituição. Você não fez uma pesquisa, lembra? Lembra o primeiro erro, que você não vai cometer mais? Você não pesquisou, foi lá no site, conversou com as pessoas, aí você descobriu na conversa, no network, ou você viu na página lá, dentro do LinkedIn, viu no feed, né, dessas pessoas que o principal desafio hoje, que o principal problema do setor hoje é que eles têm um gargalo, né, na hora de passar o plantão. Eu sei que também tem outro nome, fazer a evolução, né? Então, eles têm um gargalo nessa hora, porque a pessoa que tinha que chegar não chega, a outra pessoa tem que sair porque já vai entrar em outro plantão, que não devia, mas, né, é a lei da vida, a gente sabe que a realidade é essa. E aí, normalmente dá um gargalo, ou seja, a nossa evolução fica mal preenchida, a próxima pessoa não sabe exatamente o que fazer, começam os erros. E aí, você sabendo disso, já ficou pensando assim, que solução eu poderia dar para esse problema? Porque você já está estudando essa empresa. Você não está se candidatando para toda e qualquer empresa. Está se candidatando para as empresas que você está estudando, para as instituições de saúde que você está estudando. E aí você já sabia desse problema. Aí você começou a pensar, já sei. A gente pode fazer uma escala. Isso daí eu estou tirando da minha querida Marcinha, que me falou que fazia isso, né, Marcinha? Eu vou fazer uma combinação das pessoas, vou ver os horários para que eu coloque sempre um par de pessoas que trabalhem juntas e que aí não haja, não se atrapalhe. Então, pessoas que costumam chegar muito atrasada, eu vou colocar com pessoas que não tem muito problema de esperar mais um pouquinho. Lógico que se você fizesse isso, se fosse eu ia fazer isso, né, Marcinha? Mas depois eu ia chamar, dar um feedback para essas pessoas que estão se atrasando muito. Mas percebe? É algo que você pensou antes. Olha que lindo. Aí quando chega lá, seja na trajetória, tá caindo no meu microfone, seja na trajetória, né, quando te perguntarem, seja no maior desafio, seja qual foi o problema que você solucionou, o que você vai usar? Isso. E se no final de tudo você não tiver conseguido falar, o que você vai fazer? Alguém tinha me perguntado isso, eu não lembro mais o nome. Você vai fazer a pergunta poderosíssima. Quando o entrevistador pergunta assim, então, você tem mais alguma dúvida? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Ok, qual pergunta você tem? Ele já vai amar. Você foi super ativo, lembra? Aquele último problema, que é ser passivo, você não tem. Eu tenho uma pergunta. Caso eu seja contratada, o que o meu gestor espera que eu resolva nos primeiros 3 meses? Porque eu estava percebendo que para esse setor especificamente, vocês estão com um problema no gargalo, não é? Estão com um gargalo lá na evolução dos pacientes. E eu já tive um problema como esse que eu superei, eu ajudei a resolver na minha última instituição. Então eu gostaria de saber se realmente é esse o maior desafio, para eu já começar a me preparar para trazer, inclusive, a solução que eu consegui para outra instituição. Eu quero você! Você sabe qual é o problema que te espera no setor, você está interessada em saber o que o seu gestor quer. Olha que incrível! Vai sim, Polly. Na última sexta-feira, inclusive, deu um piriquipaco, meu celular ficou todo preto. Eu achei que tinha acabado a bateria, aí fiquei sabendo que eu continuei que nem uma doida lá, xingando, tava com raiva, porque eu queria continuar a live e ela tinha sumido, enfim. Vai ficar assim, tá tudo ok. Tô com o celular no carregador e assim que terminar eu vou salvar, mas é por 24 horas, hein? Então rever, anota tudo pra gente sair na frente, tudo bem? Então é essa atitude poderosa. Mostre qual é o problema que você resolve. Então, acha um jeito de descobrir qual é o principal desafio, o principal problema e comunique isso de alguma forma.
tá bom? Agora eu vou responder as perguntinhas que o pessoal colocou aqui. Ana. Uma pergunta para fazer ao recrutador. Paty, please. Então, essa é uma que eu fiz agora. O que o gestor espera de mim nos próximos 3 meses. Você pode fazer uma mais geral. Você pode falar assim, nos próximos 90 dias, quais são as 3 metas mais importantes que vocês gostariam que eu cumprisse? Matou a pau essa. Por quê? Você tem gestão do tempo. Tá claro que você tem gestão do tempo, né? Você já tá programando, 90 dias. 3 metas, você tem foco. E você tem perspectiva de resultado, tá? Respondido? Ok? Vamos para a próxima. Aline. Por que as entrevistas existem? Porque nas entrevistas, deve ser, existem 3 fases. Você quer dizer dentro da entrevista ou 3 entrevistas? Isso vai depender muito do tamanho da instituição, tá, Aline? Então, existe uma entrevista, normalmente, pode ser em grupo, que a gente, qual é o objetivo de toda e qualquer etapa do processo seletivo? Que bom que você gostou, João. Qual é o objetivo? Selecionar. Selecionar quer dizer o quê? É um funil. Eu tenho um monte de candidatos aqui em cima e vão sair 2 ou 3 porque eu tenho uma vaga. Então, eu tenho que fazer eu vou retirando pessoas dessas etapas. A primeira, que tira muita gente, currículo. Ufa, consegui passar do currículo. Porque eu falo, você pode mais errar na entrevista, né? Você já conseguiu passar a barreira do som, que é o currículo. Aí, o que você vai fazer em seguida? Uma pessoa aqui falando. O que você vai fazer em seguida? Vem a parte da entrevista. Aí vem a entrevista com em grupo. Aí eu já tiro algumas pessoas que foram as que mais chamaram a minha atenção durante a entrevista de grupo. Porque as vagas fechadas continuam ativas no site. Ótima pergunta, Marcinha. Porque o site é uma droga. O que acontece? Por que você se inscreve num site de vagas? Porque ele diz que ele tem 1 milhão de vagas. 10 mil vagas, não é por isso? Por isso que ele deixou aberta. A vaga já foi preenchida. Às vezes a empresa nem odiou o site, nem tá mais com eles, ela continua aparecendo. Por isso que eu falo pra vocês, sai do site, vem pro LinkedIn, gratuito, real, vagas reais, tá? Então, obrigada pela pergunta, Marcinha. Então, voltando, tá, Aline? Aí depois pode ser que exista uma outra entrevista, que é a entrevista individual. Depois, aí com recrutadores como nós, né? Entrevistadores, pessoal do RH, que vai ter uma noção geral das suas competências, comportamentais principalmente. Aí vai te passar para o gestor, para a pessoa que provavelmente vai ser o seu supervisor direto, para ele tirar mais dúvidas e verificar, tá? Como que você se adequa. Então, todas essas etapas, não sei se eles estavam perguntando, elas são para a gente verificar se realmente você é a pessoa mais adequada, tá? Que bom, Ítalo, que você utiliza. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. A Aline já foi. Ítalo, deixa eu só... Que a Elielma já estava aqui há bastante tempo. Eu vou te responder, fica tranquilo. Vou responder todo mundo da caixinha. Na unidade dele, e pergunta de você quando você gostaria de ganhar para trabalhar lá. Elielma, eu não entendi sua pergunta. Na unidade dele. E pergunta de você quando você gostaria de ganhar para trabalhar lá, ou seja, mudar. Alguém que... Eu estou entendendo que é um entrevistador que quer saber quanto você gostaria de ganhar para trabalhar lá, isso, ou seja, mudar. Mas eu não entendi qual é a sua pergunta. Põe aqui para mim que eu não entendi, tá? E quando o entrevistador sabe que você atua em outro hospital e quer você trabalhando... tá, é que começou e tem... Agora eu entendi a pergunta. Eu vi, desculpa. E quando o entrevistador sabe que você atua em outro hospital e quer você trabalhando no setor dele, no outro hospital ou neste? Nesse aqui? Se você está se candidatando, eu entendo que você tem interesse de trabalhar aqui, nesse setor dele, é isso? Se ele está perguntando quanto você quer ganhar, sim. É isso. Entendi, eu li a segunda parte, né? Você está me perguntando, nesse caso, se você pode falar sobre pretensão salarial. Pode e deve, mas vou te dar uma dica. E para todo mundo que precisa de pretensão salarial, de falar pretensão salarial. Não fala assim, por exemplo, 4.522. Tá? Não fala isso. Fala assim, eu gostaria... Minha pretensão salarial está na faixa entre, por exemplo, qual é
o menor valor que você aceita. Nesse caso, para sair de lá. Eu entendo que o menor valor tem que ser maior do que você já tem. Tá? Ok? Então, por exemplo, eu ganho 3.500. A minha faixa é entre 3.800 e 4.500, por exemplo. Tá? Dá uma faixa para a pessoa poder te fazer a proposta. Tá? Dica para todo mundo quando lhe for perguntado a sua pretensão salarial. Tá? Respondido aqui, né? Vamos ver, agora eu acho que eu te respondi. Argel, é isso? Na entrevista, eles avaliam a letra do candidato. Minha letra é horrível. Olha, quando é avaliado a letra, é porque, na verdade, é um teste chamado grafologia. Pela letra, não é muito aceito pelos conselhos de psicologia, mas eu sei que algumas pessoas utilizam. Normalmente, hoje em dia, me corrijam se eu estiver errado, a maior parte dos grandes hospitais, das grandes instituições, você faz a evolução no computador, né? Isso digitado, então a sua letra não vai ter muito problema. Mas, se é um hospital, se é uma clínica que você já sabe que é feita alguma atividade importante à mão, vou te dar uma dica, Argel, não me xinga, tá? Mas é realmente pro seu bem, porque a caligrafia é uma coisa importante de você trabalhar. Vai na papelaria e compra caderno de caligrafia, é sério, tá? Eu já tive um aluno que a letra dele era horrível, né, no RH, e eu falei isso pra ele até na hora que ficou meio assim, eu falei, faz isso e me mostra. Olha, porque eu não entendi o que ele escrevia nas provas. E aí, um semestre depois, nossa, ele era uma das letras mais bonitas. Então, sério, se você já detectou que a sua letra não é legal de ler, tá trabalhando nisso, né? Obrigada. O que você faz? É sério, já compra o caderno de caligrafia. Eles tiraram isso das escolas e olha o que dá, né? A gente tinha o maior saco de ficar fazendo a letra redondinha dentro da linha e é perfeita, a minha letra é bem bonitinha. Eu fiz anos de caligrafia, então tá valendo, tá? Faz a caligrafia. Agora, peraí que o Ítalo tinha me feito uma pergunta que tá aqui, a última da caixinha. Paty, se ele perguntar para mim qual o meu diferencial entre os outros colaboradores... Entre os outros colaboradores, ele não tem como te perguntar, porque você não é colaborador dele, não é isso? Você quer dizer entre os outros candidatos? Eu sei, é a pergunta assim, ó. Por que eu devo contratar você e não os outros? E aí eu começaria a resposta assim, eu não sei por que motivo você não vai contratar os outros, mas eu posso te dar um grande motivo para você me contratar. Porque pelo fato, o Ítalo é um instrumentador cirúrgico, não é? Fiquei com isso na cabeça. Porque eu, por ter sido instrumentador cirúrgico, tenho essa visão, né, do bloco cirúrgico, para onde você for, da UTI, que normalmente uma pessoa que não trabalha como instrumentador não tem. Então eu sei que eu sou uma excelente escolha para a sua equipe, que eu posso te dar essa visão e posso resolver esse problema. Eu falaria assim, tá? Espero ter ajudado vocês. Até semana que vem, quem quiser aprender agora, porque agora mesmo é 19h52, vou só tomar uma água e vou começar. Quem quiser aprender a fazer o seu plano de carreira, me segue lá no Paty agora, paty.az.oficial, que eu vou ensinar em 7 passos você fazer seu plano de carreira e vou te explicar por que é tão importante ter um plano de carreira. Meus amores, pro pessoal do Ibrahim, até sexta que vem, hein? Um super tema para te ajudar. Quero colocar, ó, hashtag todo mundo, sou enfermeiro, faço a diferença. Isso tem que ser real. Porque a minha hashtag, eu não sou enfermeira, mas ó, eu faço a diferença na enfermagem. Porque esse é o meu papel com o Ibrahim. Beijo. Vou desligar aqui e vou salvar.